Olá pessoal, no podcast de hoje do Almanaque de Arte e Cultura falaremos sobre música, mais especificamente sobre um álbum nada convencional lançado em 1998 pelo guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, o seu Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra em E-flat minor Opus 1, em bom português, Suíte de Concerto para Guitarra Elétrica e Orquestra em Mi bemol, obra 1. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse título. Ao contrário do que muita gente pode pensar, não se trata de uma apresentação de uma banda com uma orquestra ao fundo, como é comum ver no meio musical hoje em dia. Trata-se realmente de uma obra escrita para orquestra, mas que tem como instrumento principal a guitarra elétrica. Para nós brasileiros pode parecer estranho o termo guitarra elétrica, já que entendemos que toda guitarra é elétrica. Mas nos outros países, o termo guitarra é usado para se referir ao violão, mais especificamente guitarra acústica ou guitarra clássica. Antes de falarmos sobre o álbum, vamos apresentar o artista e falar um pouquinho sobre o título. Malmsteen é antes de tudo um virtuoso. Ele é um músico com uma habilidade fora do comum na execução de seu instrumento, é capaz de realizar coisas impressionantes, combina uma técnica refinada e apuradíssima, com uma habilidade extrema e elementos de diversos estilos musicais. Ele se destacou no início dos anos 80 no cenário do heavy metal pela velocidade com que toca a guitarra e por sempre se utilizar de muitos elementos da música clássica, sobretudo dos períodos barroco e romântico, com forte influência de Paganini, Vivaldi, Bach, Mozart, Tchaikovsky e Beethoven. Ele também faz uso de uma técnica de palhetada, que é a maneira como o músico bate a palheta na corda da guitarra, fortemente influenciada pela técnica de Al Di Meola, icônico guitarrista de jazz. Vamos ao título. Suite indica uma composição formada por diversas partes interligadas. Para dizer de um jeito mais simples, é um álbum em que todas as músicas, na verdade, são partes de uma música maior. Para os fãs de rock, principalmente de rock progressivo, podemos citar as canções Close to the Edge, do Yes, Thick as a Brick, do Jethro Tull, e 2112 e Hemispheres do Rush como exemplos de suítes. Mi bemol indica a sequência de notas musicais seguidas durante a execução da música. Sabemos que as notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. O bemol indica que a nota a ser tocada se situa entre duas dessas notas clássicas, no caso do Mi bemol entre o Ré e o Mi, sendo mais aguda que o Ré e mais grave que o Mi. A título de curiosidade, as notas da sequência Mi bemol menor são Mi bemol, Fá, Sol bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol e mais uma vez Mi bemol. Finalmente, opus, ou obra, é um termo utilizado para indicar uma obra de arte e vem seguido por um número. Assim, sabemos que o concerto para guitarra que estamos analisando é a obra de arte número 1 do tipo concerto do guitarrista Yngwie Malmsteen. A famosa Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, está numerada como Opus 125. Enfim, vamos falar sobre o álbum. Malmsteen produziu algo deslumbrante, seu concerto é fantástico, é extremamente rico em elementos, as músicas são ótimas e a execução é primorosa. Ele conseguiu algo muito difícil, que foi unir com perfeição a guitarra e os instrumentos de orquestra. Ele usa praticamente de tudo lá. Nós vamos ver violinos, celos, harpas, piano, percussão, cravo, contrabaixos, trombones, trompas, trompetes, flauta, até mesmo um coral. Todas as músicas foram compostas por ele, inclusive a parte orquestrada, e são executadas pela Orquestra Filarmônica de Praga, com regência de Joel Levy, um dos maiores maestros do nosso tempo. O álbum começa apenas com a orquestra na introdução da música Icarus Dream Fanfare. A primeira aparição de Malmsteen acontece na repetição da introdução, com uma única nota tocada na guitarra entre os acordes da orquestra. Em seguida, ele dispara uma sequência de notas rápidas, característica marcante na sua técnica, para depois repetir o que é tocado pela orquestra e se misturar a ela de uma maneira brilhante. Então a música segue apresentando uma melodia suave e cadenciada, embora imponente, o que vai ser algo marcante em todo o álbum. É muito difícil não admirar e se impressionar com essa música, é uma composição muito bela. Em seguida, temos o início rápido e arrebatador de Cavallino Rampante,
uma música que dá mais destaque à guitarra, atribuindo à orquestra uma função de acompanhamento. A partir da terceira música, Fugue, ou Fuga, entramos ainda mais no clima do concerto. Daqui em diante, quase todas as faixas possuem nomes de movimentos, à exceção da quarta, deixando completamente evidente o caráter de homenagem e a conexão com os concertos clássicos. A guitarra volta a se mesclar com a orquestra de maneira mais harmônica nessa música, ao contrário do que aconteceu em Cavalino Rampante. É uma composição bem empolgante, tem a primeira aparição do coral. Prelude to April é uma música emotiva, tocada apenas no violão, com os elementos de orquestra ficando mais suaves ao fundo. Ela evolui naturalmente e sem interrupção para a seguinte, Toccata, ainda no violão. A guitarra e os elementos mais marcantes da orquestra estão de volta em Andante, música animadíssima. O concerto segue com Sarabande, mais uma vez apenas no violão, mas com uma presença mais constante da orquestra e longo do cenário emotivo de Prelude to April. É uma música bem mais animada. A técnica e a velocidade de Malmsteen parecem se evidenciar ainda mais nessa música. Entrando na fase final do concerto, temos a rápida sequência de Allegro, uma música mais veloz e impactante, e Adagio, mais envolvente e tocante. Na sequência vem Vivace, que combina elementos sóbrios e poderosos com partes mais lentas e sentimentais. No final do álbum, temos Presto Vivace e Finale, tocadas ininterruptamente com velocidade e alegria, mantendo o clima grandioso e a forte presença da guitarra, dos instrumentos de orquestra e do coral. Em 2002, o concerto foi gravado ao vivo com a Orquestra Filarmônica Novo Japão, regida por Taizo Takemoto e disponibilizado em CD e DVD. É impressionante testemunhar como Malmsteen é capaz de guardar tantas músicas complexas com sem número de notas em sua cabeça e executá-las sem acompanhar nenhuma partitura. E é claro, incrível vê-lo tocar. Além do álbum original, são apresentadas 5 composições mais antigas do guitarrista. Black Star, apenas orquestrada, Trilogy Suite Opus 5, The First Movement e Brothers abrem o show, enquanto Blitzkrieg e a espetacular Far Beyond the Sun, com direito à guitarra tocada nos dentes e tudo mais, o encerram. Malmsteen descreveu a experiência de tocar ao vivo com a orquestra como divertida, mas também extremamente assustadora. Infelizmente é muito difícil encontrar tanto os álbuns quanto DVD originais hoje em dia, mas, graças às maravilhas da tecnologia, ambos estão disponíveis no YouTube. E, para quem acessar o nosso site www.almanacdeartecultura.com.br, os links estão disponíveis logo após o texto. O que mais podemos dizer? O álbum é fantástico, ousado, envolvente e cativante. Há quem diga que o Malmsteen foi um tanto pretensioso ao escrever um concerto e ao supostamente tentar se igualar a seus ídolos da música clássica. Eu penso que ele criou um álbum genial que homenageia seus ídolos e que foi responsável por mudar o ponto de vista de milhares de pessoas que viam a música clássica como algo maçante e distante, e de tantas outras, amantes da música clássica, que imaginavam que um instrumento barulhento, como a guitarra, jamais se encaixaria com perfeição em uma orquestra. O Malmsteen, através de sua genialidade musical, conseguiu conectar 2 mundos, 2 períodos musicais diferentes e distantes no tempo, de maneira primorosa e envolvente. Então, convido todos vocês a acessar o nosso site almanacdeartecultura.com.br, acessar os links e se encantar com o Concerto Suite for Electric Guitar and Orchestra em E-flat minor Opus 1. Convido vocês ainda a acessar a nossa página no Instagram, @almanacdeartecultura. Lá vocês poderão saber de todas as novidades do Almanac. Um grande abraço.